Já havia falado anteriormente, na aula 3, como se deu o movimento de santidade nos Estados Unidos, como esse movimento de santidade, como essa pregação de justificação pela fé, como é que essa pregação de santificação, ela tomou uma proporção maior nos Estados Unidos da América. Eu havia explicado que houve duas estratégias específicas para que a mensagem de santidade, de santificação, pudesse alcançar um número maior de pessoas. Então foram feitas duas estratégias. A primeira, eram campos abertos, eram lugares onde podia agrupar um número de muitas pessoas, para poder se ouvir a mensagem da pregação. Então se fazia muitas reuniões em lugares abertos, uma multidão de gente, e ali a mensagem de santidade era pregada. Outra forma também da mensagem de santidade ela ser alcançada, era a segunda estratégia, era sobre as cidades circunvizinhas, ou seja, lugares próximos uns dos outros. Eles faziam reuniões também para poder atrair alguns bairros e assim poder pregar a palavra de santidade. Eu havia dito que alguns presbiterianos, metodistas, nessa missão de poder levar a mensagem de santidade, reuniam-se em cidades circunvizinhas e ali eles faziam evangelismo, faziam a ministração da ceia, os sacramentos. E assim, a mensagem de santidade, nessas duas estratégias, elas acabaram tomando uma proporção maior para os ouvintes. Sendo que eu expliquei, desde que a mensagem de santidade entrou nos Estados Unidos, eu não escrevi aqui, mas mais ou menos 40 anos depois de que ela entrou, a mensagem de santidade, o que aconteceu? Houve modificações na mensagem de santidade. Quais seriam essas modificações? Acabou se tomando uma proporção diferente, onde saiu 3 linhas de pensamentos diferentes de santidade. Lembra que eu falei na aula 3, os 3 movimentos de santidade? Pois dentro desses 3 movimentos, você tem aqui o perfeccionismo, da escola de Auburn, de Charles Finney. Charles Finney foi um grande avivalista nos Estados Unidos da América, tá? Então, este homem aqui, Charles Finney, ele dava muito ênfase ao batismo com o Espírito Santo e dava muita ênfase ao coração puro. Então, ele acabou que, dentro desse movimento de santidade, ele mencionava a questão da perfeição cristã, ou perfeccionismo, ou seja, a possibilidade de não pecar. Mas isso é impossível, ainda que um cristão ele possa andar de forma perfeita, não perfeita de forma absoluta, porque de forma absoluta é só Deus, mas de perfeito no sentido de progressão, tá? Ele dava ênfase no perfeccionismo no sentido de impecabilidade. Então isso é um erro, tá? Ainda que Charles Finney fosse um grande avivalista, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Tem um livro chamado Heróis da Fé, onde ele relata um pouquinho da experiência que ele teve no seu escritório, porque ele era advogado. Ele conta ali o que ele viu, né, segundo o que ele diz que viu Jesus, e ali se derramou os pés, chorou de soluçar os seus pecados, um arrependimento, e aí ele foi preenchido, ele recebeu uma graça divina, e ali ele foi tomado, ele foi cheio ali da presença de Cristo Jesus, o batismo do Espírito Santo. Ele mesmo diz que após isso, ele recebeu esse avivamento, e assim ele pôde espalhar o avivamento de santidade, tá? Outro movimento de santidade, que foi esse aqui que eu expliquei, que começou a haver divisões na Igreja Metodista Episcopal, foi a pneumatologia modificada. E quem propagou a teologia do altar, a teologia da inteira santificação, foi uma mulher chamada Senhora Palma.
tá? Phoebe Palmer, essa senhora aqui, ela é uma leiga metodista e que ela se aprofundou muito nos estudos de movimento de santidade. E um dos amigos de John Wesley, que era Fletcher, ele também é um estudioso. Ela pegou as ideias de Fletcher e começou a propagar a segunda bênção, a segunda obra da graça, que seria o batismo com o Espírito Santo. Então, essa mulher, a senhora Phoebe Palmer, ela começou a propagar entre as igrejas metodista episcopal, tá? Naquela época, que o batismo com o Espírito Santo, ou a perfeição cristã, o amor perfeito, enfim, ele era dado de forma distinta da conversão. Então, isso aqui, que ela começou a propagar, começou a fazer com que muitos metodistas aceitassem essa ideia da segunda obra da graça, tá? Ou da segunda bênção, como nós acreditamos no Nazareno, a segunda bênção, a segunda obra da graça. Muitos metodistas acabaram aderindo à ideia e acabou que saindo da igreja metodista. Muitos saíram da igreja metodista. Por quê? Porque aderiram a essa ideia da inteira santificação, ou da segunda bênção, ou chamados também de teologia do altar. Ou seja, essa mulher propagava em que quando o cristão ele se consagrava, colocava todos os seus ídolos no altar, de forma que ele queria, de forma assim, de se inteirar, de se santificar, era chamada teologia do altar. Tá? Então ela propagou a teologia do altar, por isso que é a pneumatologia modificada. E por último aqui, que é o wesleyanismo clássico, era do própria vertente de John Wesley, em que a própria igreja metodista episcopal, que era a teologia dessa igreja, era que essa inteira santificação, ou essa segunda bênção, ou seja, o batismo do Espírito Santo, ele não viria de forma distinta, ele viria já na sequência, quando o cristão se convertia. Ou seja, quando a pessoa se convertia, ela era justificada, adotada e recebia a segunda bênção. Está tranquilo, meus amados irmãos? Deu para diferenciar os três pensamentos aqui que eu havia explicado do movimento de santidade? Está tudo bem? Então, lembrando que principalmente essa aqui, propagava a questão do batismo com o Espírito Santo como a segunda obra da graça, tá? Como a segunda bênção, é o que nós acreditamos. E aqui de baixo, o wesleyanismo clássico, não, acreditava que isso já viria logo quando um pecador já se convertia. Tá? Então começou a ter divisões, começou a pessoas seguir essa ideia da senhora Phoebe Palmer, e aí começou a se fundir outras pessoas com outros grupos, e daí vai nascer outras denominações de santidade, tá? Então, só dei uma recapitulada aqui para a gente poder prosseguir na nossa quarta aula. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Vou apagar aqui. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundadores da Igreja do Nazareno, tá? Ou seja, Phineas Bresee, e o que está aplicado? Bom, seguindo aqui a nossa quarta aula, já que já deu uma ênfase para a terceira aqui de forma rápida, temos aqui dois fundadores, Phineas Bresee, J.W. Whitney, tá? Então esses aqui são os fundadores da Igreja Nazarena.
como eu havia explicado antes, como muitos que aderiram à teologia do altar acabaram se formando em pequenos grupos, se unindo com as mesmas ideias e não mais concordando com a igreja metodista episcopal, surgiu várias igrejas. Porém, Phineas Bresee, ele nasceu em Nova York, no lado ocidental. Esse homem aqui, ele se converteu, Phineas Bresee, que é o que a gente vai dar mais ênfase para ele. Ele se converteu numa classe de estudo da igreja metodista em 1856. Então, ou seja, Phineas Bresee, em uma classe de estudos da igreja metodista, lembrando que a igreja metodista episcopal, tá? Ele se converteu numa classe de uma aula, tá? E após ele se converter, ele recebe uma licença de exortador. Ou seja, após Phineas Bresee ele ter a sua conversão na igreja metodista, ele recebe uma licença chamada de exortador, que hoje, se atualizando hoje, seria um ministro local. Então, Phineas Bresee, ele ingressa na metodista, ele começa como um exortador, como um ministro local. Depois, ele auxiliava o pastor nos trabalhos de administrar o sacramento. Perdão, ele trabalhava auxiliando o pastor, porém, ele não fazia serviço de sacramentos, porque isso aí, só como a gente sabe hoje, quem faz isso é o distrital, mas o local não. Como se a gente fosse atualizar, ele seria como se fosse um ministro local, tá bom? Da igreja metodista. E aí, com o passar do tempo, ele foi para uma cidade chamada de Iowa. Ele ajudou um pregador metodista em circuitos, e no sucesso da obra ele atuou como auxiliar de bispo. Ou seja, vamos lá, ele se converteu numa classe metodista, passou o tempo, ele foi um exortador, ou seja, um ministro local. Ele só não auxiliava na ceia. Depois ele foi auxiliar do bispo da igreja metodista, e ele trabalhava, lembra que eu falei dos circuitos, aquela estratégia de cidades circunvizinhas? Pois é, Phineas Bresee, ele atuava ali, ou seja, no evangelismo, visitando os lares. Então, Phineas Bresee era um homem muito ativo. Aí você vê que logo depois, em 1859, né, a gente bota aqui 1856, conversão. Aí, em 1859, ele é diácono. Então, em 1859, ele agora passa a ser um diácono e atuou como evangelista também nesses circuitos, nessas visitas, nessas cidades. Então, Phineas Bresee, ele foi um homem muito ativo. Logo depois, ele foi superintendente distrital. É igual hoje você tem o nosso distrital, o pastor Sérgio. Ele, na verdade, fazia parte da superintendência, sendo que na igreja metodista, tá, de Iowa. 2 anos de rotina pesada, né, na superintendência, auxiliando no pastoreio. Ele se sentiu muito sobrecarregado. Então você vê a trajetória de Phineas Bresee, ele começando como exortador, depois como diácono, depois como se fosse um evangelista, depois como superintendente, e aí ele se sente sobrecarregado, mental e espiritual. E aí, meus amados irmãos e irmãs, que após isso, quando ele retorna para o pastoreado na igreja de Iowa, Bresee, em um determinado culto, ele vai fazer um apelo. Ele, no culto, onde ele está em Iowa, ele vai fazer um apelo, ele vai pregar, sendo que ninguém vai apontar. Ninguém vai. E acabou que ele mesmo foi para o altar. Ele mesmo foi se dirigir ao altar sozinho e começou a orar, e começou a falar com Deus. E aí, naquela mesma noite,
ele recebeu o enchimento gracioso na noite. Depois ele interpretou com uma inteira santificação, que também é o batismo do Espírito Santo. Então, ou seja, ele chamou todo mundo e ninguém foi. No final ele foi sozinho. E ali ele recebeu o gracioso enchimento do Espírito Santo, que depois ele foi interpretar lá na frente, que ele recebeu a inteira santificação. Repare bem que desde a época de John Wesley, tanto John Wesley como na rua Aldersgate, ele teve seu coração aquecido quando ouviu as palavras de Martinho Lutero, quando ele entendeu que ele recebeu o enchimento do Espírito Santo. Aí você tem Charles Finney, que em um determinado dia estava no seu gabinete, onde ele se derramou, chorou aos pés de Cristo, e ali ele foi cheio da graça, recebeu a inteira santificação. E você vê também agora Finés de Brizzy também tendo essa experiência da inteira santificação. Tudo isso reporta ao avivamento, uma obra da graça do Espírito Santo através desses homens para levar o avivamento espiritual. Repare, entende? São cenários diferentes, mas a atuação divina é a mesma. O enchimento, a inteira santificação, que é o que nós acreditamos, a segunda obra da graça de Deus. Tá? Então vemos aqui que Finés de Brizzy recebeu a inteira santificação. E logo depois, Finés de Brizzy, ele foi para Los Angeles. Deixa eu ver aqui. Ele foi para Los Angeles. Juntamente com a sua família, ele foi nesse mesmo processo de pregar, de ministrar a palavra, de fazer evangelismos. Ele nessa pegada de fazer missões, de fazer evangelismo, ele vai para Los Angeles, e aí em Los Angeles, quando ele muda com a família para lá, ele tem um contato com o movimento de santidade, com pessoas que também pregavam, tá? Com pessoas que ministravam o movimento de santidade, ou seja, da inteira santificação, santidade, justificação pela fé. E aí Finés de Brizzy, quando ele tem esse contato com o movimento de santidade, ele consolidou a Finés de Brizzy a organizar uma programação de avivamentos. Quando ele vai para Los Angeles, quando ele vê que o movimento de santidade está consolidado, ele tem esse contato, ele organiza programas para levar mais a questão evangelística de missões, pregando santidade. E não somente isso, em 1885, Finés de Brizzy, ele por 3 semanas depois de reuniões, Brizzy alegava que estava com muita sede, muita vontade de buscar a Deus. Ou seja, quando ele vai para Los Angeles, quando ele tem esse contato com um grupo de movimento de santidade, e que ele organiza reuniões para dar prosseguimento a esse evangelismo, ele tinha mais e mais sede de Deus, mais sede, mais vontade de pregar, de falar de santidade, de santificação, de justificação, de arrependimento. Então ele tem esse contato, ele consolida esse tipo de mensagem em Los Angeles, e aí ele vai ter uma experiência que ele conta aqui. Uma determinada noite, ele teve uma visão em que uma bola de fogo vinha até ele. Isso assim é para a gente que crê, né? Uma bola de fogo vinha até ele, e uma voz dizia: engula, engula. Ele foi ali naquela experiência que ele teve, ele meio que engoliu aquela bola de fogo de forma espiritual ali falando, e aí ele foi que sentiu seus lábios anestesiados por vários dias. Você vê a experiência espiritual que ele tem, essa sede, essa vontade, essa entrega de buscar a Deus, sabe? Ele tem essa experiência pessoal, tá? Então, meus amados irmãos, lembrando que ele já tinha uma boa trajetória
se fala em questão de obra, se fala em questão de ministério, experiências espirituais, evangelismos, também propagando o movimento de santidade. Você percebe que, mesmo com tudo isso, Finés de Brescia, ele teve uma situação que muito incomodou. Qual o sentido que muito incomodou Finés de Brescia? É que, por mais que ele tivesse sobrecarregado, por mais que todas essas experiências que ele teve, essa experiência cristã que ele obteve, por tudo isso, ainda faltava algo. O que era? Quando foi em 1892, quando um conferencista da Carolina do Sul assumiu a presidência da conferência da Igreja Metodista, John Wesley sofreu muitas perseguições, e aí ele foi deposto, juntamente com seus colegas da sua igreja, tá? Ou seja, desligando ele das suas funções. E após isso, Finés de Brescia, ele foi designado para pequenas igrejas em Simpson, e ele trabalhou de forma paralela com missões, chamada Peniel. Ou seja, após esse desligamento da parte da presidência da conferência do lado da Igreja Metodista, ele acaba que se afilia a um trabalho de missão chamado Peniel. E esse trabalho de Peniel era um trabalho em que ele atuava com missões com os pobres e negros. Então, Finés de Brescia, por mais que ele teve esse desligamento e retaliações, ele tinha um trabalho evangelístico com missões urbanas, em que era enganjado as pessoas mais marginalizadas e os negros. Interessante, né? E não somente isso, o grupo crescia e Finés de Brescia se sentia desmotivado com a Igreja Metodista Episcopal. Ou seja, já tinha desligado ele das suas funções, já tinha sofrido perseguição da Igreja Metodista Episcopal. E então ele começou a orar, ele começou a pedir Deus direção, até que ele mesmo se desligou da Igreja Metodista Episcopal, tá? E assim ele começou a atuar mais de perto com missão Peniel. Após isso, durante um período de 1 ano, ele promoveu com alguns amigos a doutrina de santidade, tá? Então, alguns anos aí, mais ou menos aí, por volta de 1 ano, ele, com essa missão de servir de forma evangelística, urbana, atendendo os mais marginalizados, ele focou durante 1 ano na missão Peniel. E alguns amigos, juntamente com ele, continuou a promover a doutrina de santidade. Tá? Então aí que essa doutrina começou a tomar uma proporção maior, até que um dia eles alugaram um prédio, ou seja, precisava de um espaço. Deixa eu apagar. Até que um dia eles precisavam de um espaço para poder agrupar essas pessoas, né? Para você poder cultuar, para poder estar ali juntos, consolidando a mensagem de santidade. Quando em 1895, em Los Angeles, em Los Angeles, com a presença de 86 pessoas, num culto da noite, nesse prédio em Los Angeles, em 1895, 86 pessoas organizaram a Nazareno. Então é aqui que ela foi organizada. Ainda não foi instituída como uma denominação, mas ela foi organizada.
Entendeu, meus amados irmãos? Então, seja, em 1895, quando John Wesley já tinha contado com algumas pessoas que trabalhavam com missões Peniel, depois de um ano, eles decidiram alugar um espaço, um prédio, e nesse prédio a mensagem de santidade começou a atrair mais pessoas, mais ouvintes, até que em uma noite, em 1895, em Los Angeles, com a presença de 86 pessoas, à noite, organizou-se a Igreja do Nazareno. Então aqui não é uma instituição, aqui apenas se organizou e deu uma nomenclatura: Igreja do Nazareno. Tá bom, meus amados irmãos? O propósito. Qual era o propósito da Igreja do Nazareno aqui? Vamos lá, o propósito era pregar a santidade e levar o Evangelho de forma prioritária aos pobres. Ou seja, quando se organizou a Igreja de Nazareno, o propósito era, lembra-se disso, pregar a santidade e pregar o Evangelho. Então aqui, como eu expliquei, exatamente em 1895 que se organiza a Igreja do Nazareno. Deixa eu olhar para a hora. Está voando mesmo. Então, vamos lá. E aqui, e qual é o propósito? Como eu falei, pregar a santidade, lembre-se disso, pregar a santidade e pregar o Evangelho. Tá? Até hoje. E aí, lembra que eu falei, tinha Phineas de Bresy e seu amigo Whitney? Ele foi esse homem aqui, amigo de Bresy, foi ele que deu o título do nome Nazareno. Foi o amigo de Bresy que deu o nome. Por que ele deu o nome? Porque ele foi sugerido por ele, porque ele entendia que era o título mais humilde e o que se identificava com a congregação. Então, seja esse rapaz aqui, J.P. Whitney, que era amigo de Bresy, ele deu o nome de Nazareno. Por quê? Porque era o que se identificava com a denominação, era o título mais humilde de Jesus. Lembra-se que eu falei que Phineas de Bresy, quando estava fazendo missões Peniel, qual era o grupo em que mais era carecido, que mais se aproximava, que ouvia a mensagem de santidade? Eram os pobres e os marginalizados. Perdão, os marginalizados e as pessoas de Cordeiro, que com certeza sofria a questão de preconceito racial. Então ele trouxe. Então não é desde Bresy, é desde lá atrás dos amigos de John Wesley, que não tinha essa questão seletiva, mas tinha questão de incluir as pessoas de modo geral para receberem o Evangelho. Então aqui se deu-se nessa reunião, foi aqui que deu-se o nome da Igreja do Nazareno para se identificar com o título de Jesus, de forma mais humilde, com o grupo que a igreja tinha, tá? Tem aqui, eu vou ler aqui aqueles documentários do caderno. Diz assim: o primeiro documento oficial foi um caderno. A Igreja do Nazareno é uma igreja simples, primitiva, uma igreja do povo e para o povo, não carece de novas doutrinas, só as verdades antigas. Não é uma missão, mas uma igreja com missão. Isso aqui foi escrito no caderno. Ou seja, a igreja é uma igreja simples, é uma igreja primitiva, é a igreja do povo e para o povo. É uma igreja do povo e para o povo. Não carece de novas verdades, mas sim das antigas, que é o que? A Bíblia. E digo mais, e que não é uma igreja de uma missão, mas uma igreja em missão. Tá? Então, por isso que o movimento de santidade, ele cresceu de forma rápida e assim tomou uma proporção enorme nos Estados Unidos, a doutrina de santidade. Tem aqui, eu também escrevi algo também, que diz assim: a Igreja de Nazareno cresceu rapidamente e se espalhou por várias cidades do oeste e do norte americano. Agora, olha como é que era a liturgia do culto. A liturgia era avivada.
os cultos eram fervorosos. Era comum ouvir a congregação participando de forma ativa. Amém, aleluia. Cantavam altos e eram apelidados de nazarenos barulhentos. Olha só, uma igreja do povo para o povo, uma igreja que fazia missões, uma igreja que atendia os mais marginalizados e os negros, uma igreja que se identificava com a congregação, ou seja, que a congregação se identificava com o estilo da igreja, de atender, de ministrar, de ter um contato, de mostrar o Cristo simples, o Cristo humilde. E assim, essa igreja era fervorosa. Não era uma igreja fria, era uma igreja participativa, era uma igreja que dava glória a Deus, que dava aleluia, que cantavam altos, e as pessoas acabavam falando, eles são barulhentos, nazarenos barulhentos. Então hoje você entende como se organizou a igreja de Nazareno, como se deu o nome da igreja de Nazareno, a liturgia da igreja de Nazareno, os fundadores da igreja de Nazareno. Tá? Vamos lá. Alguma dúvida? Das igrejas pentecostais, ou seja, várias igrejas de santidade, elas acabaram se unindo, criando-se uma associação das igrejas pentecostais da América. São várias igrejas do grupo de santidade. E também esses grupos que se uniram para formar essa organização, eles acabam se juntando com a igreja do Nazareno. Para fazer o quê? Fazer uma fusão. E aí, essa associação, juntamente com a igreja do Nazareno, deu-se entre o dia 10 a 17 de outubro. Deixa eu só ver aqui o ano aqui. Só não coloquei o ano, tá? Mas aqui no caso seria uma Assembleia Geral que aconteceu em Chicago. É porque eu coloquei o ano aqui da fundação dessa associação, que foi em 1897, que algumas igrejas se fundiram dando essa associação. E aí, nessa segunda assembleia, nessa assembleia geral, que é 1907, então isso foi 1907. Em 1907, essa assembleia geral, eles concordaram em 3 coisas. Vamos recapitular. Em 1897, algumas igrejas de santidade se uniram e elas acabaram que ficou-se uma associação de igrejas pentecostais na América. A igreja de Nazareno, que elas tinham a mesma vertente, concordavam com algumas coisas, a igreja de Nazareno acabou se fazendo uma assembleia entre o dia 10 e 17 de outubro de 1907, uma assembleia geral com essa organização e mais a igreja de Nazareno, para se fazer o que? Uma fusão. Para se fazer uma fusão. E dentro dessa fusão, eles vão concordarem em 3 coisas importantes que até hoje existem na igreja de Nazareno. Tá? Ou seja, qual era a concordância que eles teriam? Um governo representativo,
uma superintendência. E a independência das congregações. Vamos lá. Nessa Assembleia Geral dessa Associação de Igrejas Pentecostais da América, juntamente com a Igreja Nazarena, nessa data aqui, como explicado, 10 e 17 de outubro de 1907, nessa Assembleia Geral, eles decidiram que o governo representativo, que é o que nós fazemos hoje, todo ano, no final do ano, nós temos as pessoas que vão representar os departamentos ali, em que nós, como igreja, vamos escolher pessoas que vão nos representar em determinados departamentos, seja missões, seja juventude, enfim, pessoas para auxiliar o pastor, como cônjuge, mordomo, enfim. Então, é um governo representativo. Outra coisa, tem uma superintendência, porque a superintendência, ela auxilia as igrejas locais em determinados tipos de assunto, a divisão socorro, enfim, mas essa superintendência, ela não é no sentido assim, de forma, eu mando em todas as igrejas, não. Por quê? Porque aqui, independência das congregações, ou seja, as congregações, elas terão as suas próprias autonomia de decisões. A superintendência faz reuniões, faz orientações, programações, enfim, mas elas concordaram em que as igrejas locais deveriam ter a sua autonomia, entende? Ou seja, você vai prestar certos tipos de esclarecimento, relatórios para a superintendência, as congregações locais que faz parte da superintendência, mas você tem um governo representativo, que para a gente é uma forma muito boa. Por quê? Porque anteriormente a forma, o modelo de igreja era episcopal, era centralizado. Então, para tirar a centralização apenas de um líder, de um pastor, de um bispo, eles observaram que a melhor forma de governo da igreja, de santidade, que tem essa mesma teologia, que poderia seguir esse mesmo caminho aqui. Então, elas concordaram e aí se confundiram. Aí que deu o nome de Igreja Pentecostal do Nazareno. Aí vai mudar. Aí vai ser Igreja Pentecostal do Nazareno. Tá? Oi? Depois muda de novo. Então, ou seja, nessa Assembleia aqui geral, nessa primeira Assembleia, a gente tem uma fusão. Lembra-se disso, nós temos uma fusão. Nós temos uma tomada de decisões. Como seria a igreja aqui, elas unidas aqui, queremos um governo representativo, queremos uma superintendência e queremos a independência das congregações. E Phineas Brescia, ele tornou-se um dos superintendentes da igreja pentecostal do Nazareno. Tá? Alguma dúvida, irmãos e minhas irmãs? Estou tranquilo? E aí, a gente vai observar que, mais uma vez, deixa eu ver aqui. Agora que virou Igreja Pentecostal Nazareno, vamos lá. A Igreja Pentecostal Nazareno, na segunda Assembleia Geral, agora em 1908, no Texas, isso mesmo. Igreja Pentecostal Nazareno, em 1908, no Texas, na segunda Assembleia Geral,
reuniu-se em Pilot Point. Ela se uniu à igreja à igreja Cristo de Santidade. Ou seja, essa igreja aqui, Cristo de Santidade, ela tinha 7 delegados, representantes, em que ficaram entusiasmados com a primeira Assembleia Geral, mas eles não pôde participar, né? E na segunda Assembleia Geral, que esses representantes, eles finalmente, eles vão estar presentes, os representantes da Igreja de Cristo de Santidade, eles vão estar presentes nessa segunda Assembleia Geral, em Pilot Point, no Texas, e foi ali, em 1908, tá? Em 1908, em que foi consumado, tá? Em que finalmente mudou-se o nome de novo. Aqui se consumou. Agora a igreja do Nazareno. Nessa segunda Assembleia Geral, a Associação de Igrejas Pentecostais, na primeira, que se uniu com a Igreja Nazareno, que deu o nome de Igreja Pentecostal Nazareno, agora, nessa segunda Assembleia Geral, agora a Igreja de Cristo de Santidade, que quer participar, que quer estar presente, e ali se faz essa fusão de novo. Aí sim, ela não é mais organizada, mas agora é instituída como Igreja do Nazareno. Pode falar. Também ali, se eu estiver errado, tinha outras igrejas, só que como estava a Igreja Pentecostal Nazareno, estava tendo um movimento. Sim, exatamente. Não condizia com a igreja. Exatamente. Eles estavam querendo. É nesse contexto que eles botam o nome de apenas Igreja de Nazareno. Aí muda porque eles estavam fazendo doutrinas, estavam tendo rituais que não condiziam com a santificação da Nazareno. Isso aí, exatamente, é isso aí. Foi por isso que trocou. Exatamente, bem lembrado, tá, por cima. Por isso que trocou o nome. Tá? Foi até bom a senhora ter lembrado disso aí. Tá, meus amados irmãos e irmãs? Então, cartas de memorando com os escritos porque eles não concordavam com o pentecostal. é isso aí. Eles não concordavam. Entendeu? Aí acabou que mudou a nomenclatura, mas o título é o mesmo, a essência é mesmo, o propósito é o mesmo, pregação de santidade, pregação do evangelho, atender, os marginalizados, as pessoas pobres se identificarem com a congregação. Essa igreja foi a única que identificou com a igreja que eles estavam organizando. Exatamente. Meus queridos, temos tempo para poder falar. Então, eu já fiz toda a exposição, peguei lá da aula 3, fiz um resumo, vim explicando na sequência, entramos aqui na Igreja de Nazareno, falamos um pouquinho da questão do governo representativo. Eu até ia deixar para a próxima aula, porque eu achei que não daria tempo, porque eu ia falar da Igreja Nazareno no Brasil. Tá? Que eu ia falar um pouquinho rapidinho do Brasil, para poder entrar em doutrinas, eu já quero entrar logo em doutrinas, para falar sobre os 5 pontos de Armínio, para falar da doutrina de santidade, para falar dos artigos de fé, entre outros assuntos, tá? Então, até o momento aqui, desde que eu iniciei até agora, eu só falei história, eu só falei a parte histórica da igreja, e aí daqui para frente eu vou falar de doutrinas, tá? Vou falar um pouco, eu vou enfatizar mais sobre a doutrina de santidade, vou falar mais sobre por que a gente fala, a nossa doutrina é Wesley arminiana. Por que fala de Armínio? Já falei de Wesley. Por que fala de Armínio? A gente vai falar um pouquinho de Armínio, tá? A gente vai falar um pouquinho dos nossos artigos de fé, que nós cremos, tá bom? E aí, ficou bem claro tudo que eu expliquei aqui? Agora você entende, compreende
sobre o surgimento da Igreja Nazarena, como ela foi organizada, como ela foi instituída, como ela se uniu, por que nosso governo é representativo, por que tem uma superintendência, por que as congregações são independentes, tá? E entendemos que a melhor forma de governo é essa, não da Igreja Metodista Episcopal centralizada, focada apenas em uma só pessoa, mas representativa, tá, meus amados irmãos e irmãs? E aqui, em Pilate Point, no Texas, em 1908, ali foi consumado, e aí se tornou-se Igreja do Nazareno, tá? Então hoje